Eu quero ler com vocês a palavra de Deus que encontra-se na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 19. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: todavia, o firme fundamento de Deus permanece e tem este selo: o Senhor conhece os seus. O Senhor conhece os seus. Aleluia. Meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta para nós nesta noite, para a gente começar a meditar naquilo que nós acabamos de ler, nesse trecho aqui das Escrituras Sagradas. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: nós conhecemos a Deus? Eu conheço a Deus? Você conhece a Deus? Nós conhecemos a Deus? A Bíblia, ela não apenas nos orienta, não apenas nos ensina, como também ela nos adverte e nos ordena em buscarmos o conhecimento de Deus. O profeta Oséias, capítulo 6, verso 3, no livro de Oséias, o profeta, ele disse o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha, é uma ordem, tá certo? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, esse conhecimento de Deus, ele deve ser contínuo, progressivo e permanente. Vou repetir. Esse conhecimento que o profeta Oséias está falando aqui conosco, que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo para nós que esse conhecimento do Senhor, esse conhecimento de Deus, ele deve ser contínuo, não pode ser interrompido, ele tem que ser progressivo, tem que ser acrescentado, conhecimento acima de conhecimento, e permanente. Não é por um tempo, não é apenas por um período, mas é por toda a nossa vida, é para sempre. Então a Bíblia está nos ensinando, nos advertindo e nos ordenando que precisamos conhecer a Deus. O que isso significa para nós? Que a cada dia que eu conheço mais a Deus, eu o conheço menos. Em suma, é exatamente isso que esse versículo está dizendo. Quanto mais eu conheço Deus, eu tenho não somente a sensação, mas a certeza, a convicção de que eu o conheço menos. E não é verdade isso? É verdade isso. Porque eu vou percebendo, à medida que eu vou me aproximando de Deus, que eu vou me relacionando com Ele, que eu vou conhecendo, eu vou percebendo o quão grandioso Ele é, o quão imensurável é o Senhor. Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento, de poder. Ele é uma fonte inesgotável. Por isso que eu, diante desse conhecimento que eu
adquiro de Deus, eu percebo o quão pequeno eu sou, o quão pequeno nós somos e o quão grandioso Ele é. Por isso o salmista diz que é quase que inatingível, né? É demasiadamente maravilhoso para ele. Ele ficava extasiado com o conhecimento de Deus, com as maravilhas de Deus. E a gente costuma dizer que se a gente for tentar realmente, né, entender Deus, a nossa mente entra em parafuso. A nossa mente não consegue alcançar. Imagina um Deus, né, que sempre foi, é e sempre será. Imagina um Deus que, se todos os habitantes da terra agora falassem com Ele em uníssono, Ele responderia a todos. E Ele pode fazer isso. Então, quando eu vou me aproximando de Deus e quando eu vou me relacionando com Ele, e eu vou conhecendo, eu vou percebendo quão tremendo Ele é, grandioso Ele é, e o quão pequeno nós somos. E esse conhecimento que nós temos a respeito dele se dá no meu relacionamento, no nosso relacionamento com Ele e com a Sua palavra. Não tem como eu querer conhecer Deus sem andar com Ele. Não tem como eu querer conhecer Deus sem me relacionar com Ele, sem me relacionar com a Sua palavra. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. A Bíblia Sagrada, ela fala de Jesus. Ela revela quem Ele é para nós. Então, esse conhecimento de Deus é necessário, é de suma importância na nossa vida. E como eu falei anteriormente, precisa ser algo contínuo, progressivo e permanente. Não é algo para ser esquecido, ser colocado de lado, de segundo plano. Não. A Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jó, no capítulo 42, verso 5, ele declara que ele só conhecia Deus de ouvir. Mas depois de toda aquela experiência que ele teve na sua vida, que você bem sabe qual foi a experiência de Jó, depois de perder tudo e reconquistar tudo, depois de todo aquele momento, aquele tempo que ele teve com Deus, ele declarou: olha, eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te contemplam. Hoje eu tenho uma visão mais clara de ti, de quem tu és. Então, o conhecimento de Jó era um, e agora o conhecimento de Jó a respeito de Deus era outro. Isso fala de crescimento, de progressão. E qual é o conhecimento? O conhecimento que hoje nós temos de Deus. Qual é o conhecimento hoje que você tem de Deus? Quem Ele é para você? E essa pergunta é tão importante, ela é tão necessária, que Jesus mesmo fez essa pergunta para os discípulos, a respeito dele mesmo. Ele perguntou para os discípulos sobre o que as pessoas diziam a respeito dele, quem ele era para as pessoas. Né? Ele chegou para os discípulos e perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas estão dizendo quem eu sou? Responderam eles, os discípulos responderam: uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas.
Olha, nenhum deles acertou. Para uns era João Batista, para outros era Elias, para outros Jeremias, para outros talvez Zacarias, Eliseu, porque ele fala aqui alguns dos profetas. Então citaram outros profetas. Daquela multidão ninguém acertou quem de fato era Jesus. Mas Jesus, ele aprofunda mais essa conversa. E agora ele fala com os discípulos diretamente. Ele não fala para os discípulos o que as pessoas estão pensando dele. Mas agora ele direciona a pergunta para os seus próprios discípulos. E vocês? Quem dizem? Quem dizeis que eu sou? E vocês? Quem eu sou para vocês? Jesus perguntou para os discípulos. E nem os discípulos também sabiam responder. Nem os discípulos tinham conhecimento de fato quem era Jesus. Apesar de andar com Jesus. Eles andavam com Jesus. Comiam com Jesus. Né? Dia a dia com Jesus. Acompanhando o Senhor. Mas não conheciam Ele de fato. Precisou de uma revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo, para não deixar ele sem graça, revelou a Pedro quem era Jesus. E Pedro, movido pelo Espírito Santo, não foi dele mesmo. E Jesus falou isso. Quem te revelou não foi carne e sangue. Quem te revelou foi o Espírito. E Pedro responde: Tu és o Cristo. Tu és o Filho, né, do Deus vivo. Então, isso revela que nem os discípulos o conheciam de fato. E Jesus, né, falou isso com eles. E mais uma vez, falou com os discípulos, falou para Filipe. Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não me conhecem. Olha, amados, quantos cristãos hoje que professam ser cristãos, que estão na igreja e não conhecem a Jesus. Não conhecem. Há tanto tempo estão na igreja, há tanto tempo estão na presença de Deus. Há tanto tempo ouvem a mensagem do Evangelho, mas não conhecem a Jesus. Jesus falou para os seus discípulos: há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem. Não deveria ser dessa maneira, amados. Sabe por que não deveria ser assim? Porque Jesus disse o seguinte: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas eu sou conhecido. Então, Jesus está dizendo que ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Então isso me leva a entender que muitas pessoas hoje não são ovelhas do Senhor, porque não permitem ser pastoreadas por Ele. O pastor, ele guia a ovelha. É o pastor que conduz o rebanho. Ele vai na frente, as ovelhas vão seguindo ele. Mas hoje tem muita gente que está até na igreja, mas não segue Jesus. Tem muita gente seguindo o homem. Tem muita gente seguindo o ministério. Tem muita gente seguindo profecias. Não que profecia não seja de Deus. As que são de Deus, essas se cumprem. Eu creio nas profecias.
Mas tem muita gente seguindo o homem. Tem muita gente seguindo, né, aquilo que ele acha, que ele pensa. Tem muito crente hoje assim dentro da igreja. Ele tem uma opinião formada da Bíblia errada, mas tem. E ele prefere seguir aquilo, e não do que está sendo orientado pela sua liderança, pelo seu pastor. Então tem pessoas que seguem a si mesmas. Nem o pastor mais está seguindo. Nem a homem está seguindo mais, está seguindo a si mesmo. Está trilhando seu próprio caminho. Então, essas pessoas, eu entendo que não são ovelhas. Por isso, não conhecem o Senhor. Porque Jesus disse, não sou eu que estou dizendo, não. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Ainda que seja pela sua voz. Porque Jesus também disse, né, que quando tira para fora as suas ovelhas, vai levar para o pasto, ele vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. As ovelhas do Senhor conhecem a voz do Senhor, discernem a voz do seu pastor, sabe quando é o seu pastor que está falando. Eu vi um vídeo, já tinha visto esse vídeo há alguns anos atrás, e recentemente eu vi, até mostrei para alguns amigos. Está um pasto, né? Está um curral lá, onde as ovelhas estão, um redil, e as pessoas estão ali do lado de cada cerca, estão chamando as ovelhas, e as ovelhas estão lá, tranquilas. Uns estão passeando, estão comendo, outros estão deitados. Uma pessoa atrás da outra vai chamando, chamando, chamando. Nenhuma das ovelhas atendem. Mas quando o pastor chega lá, ele chama, elas levantam a cabeça, olham, procuram, daqui a pouco elas vêm. Tudo para perto onde está o pastor. Por quê? Foi por isso que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, o conhecimento do Senhor vem através da sua voz, vem através da palavra dele. Então não pode haver conhecimento de Deus sem comunhão com a palavra. Não pode haver conhecimento de Deus sem comunhão com as Escrituras. Gente que não se relaciona com a Bíblia. Gente que nem mais Bíblia tem. Gente que esquece Bíblia até dentro da igreja. Então, as ovelhas se ouvem a sua voz, por isso o seguem, porque conhece. Então, precisamos conhecer a Deus. A segunda pergunta que eu faço é, a primeira foi, conhecemos a Deus? E a segunda que eu faço é, e Deus nos conhece? Você vai responder, lógico. É claro, pastor, que Deus nos conhece. Sim, é verdade. Ele nos conhece. E muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Eu me recordo quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele levou Israel para o deserto. E ele diz, eu levei vocês para o deserto para provar vocês. Deixei vocês terem fome, para saber o que estava no coração de vocês. Aí eu te pergunto, Deus não sabia o que estava no coração do povo? Sabia. E por que ele fala que era para saber o que estava no coração do povo? Não é que era para ele saber, não. Ele já sabia. É para que o povo soubesse o que estava no coração dele. É para que o povo se conhecesse. Às vezes, nós abrimos a nossa boca, né, enchemos o nosso peito e falamos que somos isso, somos aquilo diante de Deus.
enchemos a nossa boca para dizer que conhecemos as Escrituras, temos intimidade com Deus, mas na hora da provação é que vai ser revelado quem verdadeiramente nós somos. Às vezes a gente vê pessoas prosperando, não que a prosperidade não seja de Deus, não, a prosperidade é de Deus, tá? Mas às vezes a gente vê pessoas prosperando e esquecem facilmente de Deus. Esquecem facilmente da igreja. Param de ir à igreja. Vão quando querem. Uns abandonam a igreja, outros abandonam Deus. Só que a prosperidade revelou apenas quem elas eram. O dinheiro não muda ninguém. O dinheiro ou a prosperidade revela quem é quem. Só revelou, não mudou não. É que aquela pessoa já era aquilo. Então, Deus nos conhece mais do que nós. O nosso conhecimento que nós temos dele necessita de revelação, necessita de relacionamento, necessita de busca por ele. Para nós conhecermos a Deus, precisamos nos relacionar com ele, precisamos buscá-lo e muitas vezes precisamos da revelação do Espírito Santo, como Pedro teve. Mas a revelação dele para conosco não depende de nada. Como não depende de nada? Porque foi ele que nos criou. Ele nos formou. Né? Não precisa de nada. Nada disso é necessário de se relacionar conosco. Não. Porque foi ele que nos criou. A Bíblia fala que ele nos viu quando nós éramos substância ainda informe. Ele nos viu. A Bíblia fala que ele viu todos os nossos dias. Salmo 139 revela isso muito bem. Olha o que o texto diz. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ó, já começa assim. Senhor, tu me sondas e me conheces. O salmista sabia que Deus o conhecia. Tu conheces o meu sentar, ou seja, tu conheces quando eu tomo a decisão de parar, de me acomodar. Talvez você tenha tomado essa decisão já na sua vida. Eu vou sentar aqui, estou cansado, vou parar um pouco, vou deixar de me envolver mais nas coisas da igreja, só me dá problema, aborrecimento. Ele fala, tu conhece o meu sentar e o meu levantar, mas Deus também conhece quando você toma posição. Deus conhece quando você também toma uma postura e se coloca de pé, tipo assim, eu estou pronto para ouvir o teu mandar, pronto para ouvir a tua voz. Deus conhece. Deus conhece quando você não quer mais nada, ou quando você quer tudo, quando você está pronto para tudo. Ele fala, de longe entendes o meu pensamento. Ou seja, de longe o Senhor conhece o que eu estou pensando. O que ele está querendo dizer? O Senhor tem conhecimento do que tem ocupado a minha mente. O que se passa aqui dentro? Os meus projetos, as minhas maquinações, os meus pensamentos, sejam eles bons ou maus. De longe conhece o meu pensamento. E ele vai mais além. Não parou por aí, não. Esquadrinhas o meu andar. Deus conhece o nosso estilo de vida. Ele sabe como é que nós temos andado, o estilo de vida que a gente tem absorvido, se apropriado. Ele fala, meu andar e o meu deitar. Deus conhece o seu momento de descanso, ele sabe quanto é importante, é necessário, o seu momento de lazer. Ele conhece tudo.
como você se diverte, né? Como você descansa. Ele conhece tudo de você. Ele conhece, e o salmista vai dizendo, ele conhece todos os meus caminhos. Os lugares que eu frequento, Deus conhece. Conhece todos os meus caminhos. Ele sabe por onde os meus pés estão indo. Por onde eu estou andando. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces, tudo conheces. Ele diz assim, tudo conhece, ou seja, nada foge ao conhecimento do Senhor. Ele conhece. O texto que nós lemos, lá em 2 Timóteo 2,19, diz que, todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os seus. O Senhor conhece os seus. Os seus o quê? Deus conhece seus filhos. Deus conhece os seus soldados. Deus conhece os seus adoradores. Deus conhece. Deus tem conhecimento total de cada um. Como filho, como soldado, como adorador, como os seus pastores ele conhece, os seus obreiros ele conhece tudo. Deus conhece de fato aqueles que lhe pertencem. Você pertence a Deus. Sua vida já está nas mãos de Deus, Ele te conhece. Agora, o pior não é só Ele me conhecer, não. O pior está por vir agora. Se já estava apertado, vou terminar aqui apertando um pouco mais. O pior é quando Deus não nos conhece. Ué, tem alguma coisa errada, pastor? Deus me conhece ou não me conhece? Eu falei agora há pouco que Deus nos conhece. Mas agora eu estou falando que Deus não... O pior é quando Deus não nos conhece. Essa palavra conhecer na Bíblia tem vários significados. Né? Pode estar relacionado com conhecer no sentido de amar, no sentido sexual de um casal, na intimidade de um casal, no sentido de saber, de tomar conhecimento, no sentido de aceitar. Nos tribunais essa palavra conheci é muito usado, que significa aceitar, concordar, receber. Então, quando Deus está dizendo, ele disse lá em Lucas capítulo 13, verso 27, quando eu estou dizendo aqui que Deus não nos conhece, foi algo que ele mesmo disse. Em Lucas capítulo 13, verso 27, ele diz, e ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos, o que praticais a iniquidade. Ele está dizendo aqui, não vos conheço. Em Mateus capítulo 7, verso 23, ele também diz, ele vai mais fundo ainda. Em Lucas capítulo 13, no verso 27, ele diz, não vos conheço. Agora, olha o que ele diz em Mateus capítulo 7, verso 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Em Lucas 13, 27, ele diz, não vos conheço. Em Mateus 7, 23, ele vai mais profundo. Nunca vos conheci, nunca. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ele está dizendo isso para aquela gente que estava ali perto dele. Perto como? Em Mateus capítulo 7, verso 22, o verso anterior. Olha as pessoas que estão conversando com Jesus. Muitos me dirão naquele dia, olha só. Muitos, ou seja, não serão poucos, muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nos expulsamos demônios
E em teu nome fizemos muitas maravilhas. Aí no verso 23 ele diz: então lhes direi abertamente, sem rodeios, claramente, nunca vos conheci. Então essa palavra conhecer aí está no sentido de eu nunca vos aceitei, eu nunca vos recebi. Pessoas que estavam ali, isso naquele grande dia que ele vai dizer, é o Senhor dizendo, separando as ovelhas dos bodes. Lembra das ovelhas? As ovelhas conhecem o Senhor, os bodes não. Então ele vai separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas vão entrar no seu redil, mas os bodes vão ficar de fora e vão ouvir dele: nunca vos conheci, eu nunca vos aceitei, eu nunca vos recebi. Mas, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome pregamos, em teu nome fizemos a tua obra. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos recebi, nunca vos aceitei, nunca vos conheci. Então tem muitas pessoas que acham que conhecem Deus. Até dizem que conhecem Deus. Mas não será isso que vai livrá-los naquele dia. Vai ser o conhecimento de Deus que ele tem a nosso respeito. Ou o não conhecimento dele. Porque ele diz: eu não vos conheci, eu nunca vos aceitei, nunca. Lá desde o início que vocês praticavam aquelas obras, que vocês expulsavam demônios, aquilo tudo que ele falou, desde o início, eu nunca conheci vocês. Lembra que quando Abel e Caim foram levar suas ofertas ao Senhor, a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Deus recebeu, antes de receber a oferta de Abel, ele recebeu, ele aceitou Abel. Mas Deus não recebeu e não aceitou a oferta de Caim, e nem Caim. Então, meu amado, minha amada, conheça o Senhor, busque conhecê-lo, busque conhecer a sua vontade para a sua vida, para que você possa andar de uma maneira em que ele possa se agradar de você e te conhecer de fato, e te dizer: sim, eu te conheço, eu te aceitei desde o início. Porque a gente fala que aceitamos a Jesus, na realidade é ele que nos aceita, é ele quem nos recebe, não é? É ele. Já chegamos diante dele cheio de pecados, e ele nos abraça, purifica o nosso pecado, apaga as nossas transgressões, nos dá uma nova roupagem, uma nova vida, coloca em nós seu espírito, seu selo, e diz: você agora é minha propriedade. Então, Deus nos conhece, mas precisamos também conhecer Deus, buscar Deus. Precisamos viver uma vida daqueles que realmente conhecem a Deus, que professam o nome do Senhor. Fique com essa palavra no seu coração. Deus te abençoe tremendamente. Amém.